Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos tratar de uma questão muito importante que certamente vai dominar a cena das discussões políticas nos próximos dias. Está no Senado Federal sendo discutido um projeto substitutivo ao PL 112 de 2021, que vai tratar do novo Código Eleitoral. Trata-se de um substitutivo apresentado pelo senador Marcelo Marques. E nós vamos aqui discutir as principais questões que estão neste projeto de lei substitutivo e que vão regulamentar o financiamento de campanhas eleitorais, de partidos políticos e a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral. Vamos lá. Vamos tratar então deste PL 112. Em que aspectos e quais são os contornos dessa nossa discussão? O objetivo aqui é apresentar as principais proposições de ajuste ao substitutivo do Senado Federal com a intenção de contribuir para o seu aperfeiçoamento, para que ele de fato signifique um real avanço nessa matéria tão importante que é a do financiamento político no Brasil. E aí eu vou procurar trazer para vocês as razões das alterações que proponho e evidenciar os aspectos, os impactos jurídicos, técnicos e operacionais dessas questões e destas principais alterações que nós vamos ver no nosso cenário político eleitoral. Pois bem, a primeira questão diz respeito ao artigo 7º, que trata do princípio da anualidade eleitoral. Do que se trata isso? A Constituição Federal, no seu artigo 16, ela prevê que as normas, as novas regras que vierem a alterar o processo eleitoral, elas só têm vigência um ano após esta alteração. Isso para preservar segurança jurídica. Pois bem, o projeto original do PL 112, que veio da Câmara, ele procurou estabelecer hipóteses que qualificam estas alterações, que fazem com que eventuais alterações nestas áreas sim estejam submetidas ao princípio da anterioridade. Como é que funciona até hoje? Neste exato momento, se nós tivermos uma alteração de norma que possa ou não impactar o processo eleitoral, quem decide sobre isso é o Supremo Tribunal Federal. Mas ele decide no caso concreto. Então, é muito salutar que nós tenhamos essas possibilidades já colocadas na norma. E o projeto original, que veio da Câmara dos Deputados, tem essas proposições no artigo 7º, mas o substitutivo, ele revoga, ele exclui esse dispositivo. E é importante manter o artigo 7º, porque ele define as hipóteses alteradoras do processo eleitoral que estão sujeitas ao princípio da anualidade disposto no artigo 16 da Constituição Federal. Isso traz muita segurança jurídica. Ah, mas estas hipóteses são exaustivas, elas são suficientes, são estas mesmo? Bem, isso pode ser discutido no Senado, não há problema nenhum que nós tenhamos essa discussão, mas é muito importante que nós tenhamos essas hipóteses, porque isso vai trazer uma segurança jurídica importante para o processo eleitoral. Então, restabelecer o artigo 7º é bastante importante. No artigo 35, eu quero enfatizar qual é a matéria, né, o que nós temos nesse artigo 35. O artigo 35 ele dispõe sobre o que deve conter obrigatoriamente nos estatutos dos partidos políticos. Os estatutos, como todos sabem, são nacionais, né? O Diretório Nacional aprova e eles valem, todas as disposições valem para todas as esferas hierarquicamente inferiores de um partido político. E nessa disposição, nesse projeto de lei, nós temos os principais pontos que lá devem estar, aqueles obrigatórios, né? E consta do PL 112 que é importante, é imperativo que o partido político defina quais são os critérios de distribuição dos recursos do fundo partidário. A proposta que apresento aqui é de que não apenas os critérios para o fundo partidário constem do estatuto partidário, mas também os do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Como distribuir os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em anos eleitorais. E mais que isso, que esses critérios eles sejam objetivos, que qualquer pessoa possa, conhecendo-os, fiscalizar, aferir a sua correção, acompanhar de uma maneira transparente como está sendo a distribuição desses recursos tão importantes.
E eu sugiro também que haja a integração, né, que haja a inclusão nos estatutos partidários de critérios de integridade. O que seriam esses critérios de integridade? Critérios de compliance, critérios que o próprio partido político estabelece para regular a correção das suas finanças e da sua contabilidade, seus controles internos, critérios de fato de integridade. A justificativa para isso é fortalecer a transparência e o controle interno dos próprios partidos, o que é muito importante e é uma tendência perante as pessoas jurídicas hoje existentes no Brasil. Nos artigos 56 e 59, trago uma questão que é bastante crítica e um tanto polêmica no Brasil, que é o financiamento empresarial de partidos políticos e de candidatos. Pois bem, todos sabemos que as empresas até a ADI 4650 em 2015 financiaram tanto partidos políticos quanto campanhas eleitorais. E a partir da ADI 4650 elas foram banidas do financiamento. Não me parece que esta seja a melhor solução. Não, muito pelo contrário, nós precisamos trazer as pessoas jurídicas à luz, porque o que temos na prática é um financiamento empresarial que está às escuras, que nós não temos conhecimento no financiamento oficial de partidos e de campanhas eleitorais. Eu penso que é um tanto óbvio, mas é importante que se diga que as normas por si só não alteram os fatos, né? E nós temos sim um financiamento ainda existente de pessoas jurídicas, tanto quanto a partidos políticos como em campanhas eleitorais. O que eu proponho é que nós reintroduzamos estas pessoas no financiamento de partidos políticos e de campanhas de forma legal. Que nós façamos a reintrodução desses importantes agentes, mas que nós façamos também uma regulamentação compatível com a atuação dessas empresas na política. A justificativa é regular, de fato regular uma prática existente e ampliar a transparência sobre a origem dos recursos. Ao longo dessa exposição, desse vídeo, você vai ver que há uma proposta também de regulamentação da participação dessas empresas no financiamento político no Brasil. Mas eu penso que é importante reintroduzi-las com regras claras, objetivas e que garantam a sua participação de forma legítima. No artigo 58, nós temos a definição do que sejam fontes vedadas de financiamento partidário, ou seja, um rol de entidades, de pessoas que não podem fazer doações para um partido político. E neste conceito, neste rol de vedações, estão as autoridades públicas. E a definição de autoridades públicas que está no projeto de lei, que está atualmente também na Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, ela é frágil. Resumindo e simplificando para você, são as pessoas que são demissíveis a qualquer tempo, que ocupam cargos de confiança, que não têm cargos efetivos propriamente, que respondem por funções de confiança no governo ou nas suas mais diversas esferas de poder do Estado, mas que, sendo filiadas a partidos políticos, não haveria a vedação. Pois bem, eu penso que a ressalva desta filiação partidária retira completamente a eficácia da vedação. Por quê? Porque é relativamente normal, comum, esperado que pessoas que ocupem cargos comissionados no Estado possam ter uma vinculação partidária, elas possam ser filiadas a partido político. E eu diria até que a grande maioria das pessoas, sim, tem filiação partidária. Então, quando no conceito de vedação, que diz claramente pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração ou emprego público temporário, ressalvadas aquelas que estejam filiadas a partido político, a ressalva por si só, ela retira a eficácia do próprio conceito da vedação. Então é preciso retirar esta ressalva de filiação partidária porque ela traz uma distorção ao próprio conceito. No artigo 61, nós temos no projeto de lei alguns aspectos sobre comprovação de gastos. E nesta comprovação de gastos, o projeto de lei, ele retira
a possibilidade de que a Justiça Eleitoral exija o detalhamento de duas despesas partidárias específicas: locação de mão de obra e publicidade e consultoria. E é muito importante restabelecer essa possibilidade de exigir detalhamento, essa possibilidade de que a lei estabeleça parâmetros de detalhamento. Por quê? Porque esses dois tipos de gasto, locação de mão de obra e publicidade e consultoria, via de regra, eles têm subcontratações. Então, você pode ter legalidade na contratação aparente de uma empresa A, B ou C. Mas esta empresa A, B ou C, ela subcontrata N pessoas físicas ou jurídicas. É típico deste gasto, não é uma ilegalidade ou uma irregularidade. Mas não conhecer quem são os subcontratados limita o conhecimento do próprio gasto. Então é muito importante que isso retorne ao PL 112, porque isso evita eventuais fraudes em rubricas em que comumente há a subcontratação. E a subcontratação ela enfraquece a regularidade de comprovação desses gastos. No artigo 66, nós temos o que o projeto de lei define como possibilidades de destinar recursos do fundo partidário. Pois bem, os recursos do fundo partidário, eles são recursos que usualmente mantêm o partido político. E são recursos bastante relevantes. E a Lei 9.096, a Lei dos Partidos Políticos, cujas disposições passariam a integrar o novo Código Eleitoral, ela dispõe a respeito de como esses recursos devem ser aplicados de uma forma restrita. Já foi muito mais restrita, eram inicialmente 4 hipóteses de aplicação, hoje são 10, né? Mas, de qualquer forma, lá está o regime jurídico de utilização dos recursos do fundo partidário. E há algumas disposições que são muito críticas e precisam de ajuste no projeto de lei, no substitutivo que ora se apresenta. A primeira disposição é a possibilidade de pagar multas com recursos do fundo partidário de candidatos. Eu creio que isso deva ser impedido. Por que impedido? Porque os recursos do fundo partidário disponibilizados ao partido político são para os seus gastos. Os gastos, as sanções, as multas aplicadas a um candidato são despesas dele próprio, são despesas de caráter pessoal, com as quais ele próprio deve arcar, e não os recursos do fundo partidário. Esta é uma liberalidade que eu penso que desvia a finalidade de aplicação desses recursos. Há algo também bastante importante que desaparece no substitutivo ao PL 112, que é a possibilidade de sancionar um partido político que não aplique recursos para promoção à participação política feminina. Do que se trata isso? Bem, nós temos na Lei 9.096 e no projeto de lei 112 por via de consequência, a obrigação de que o partido político aplique no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário que recebe em programas que promovam a participação política feminina. Isso é extremamente importante e eu penso que deva ser preservado. E o que nós temos no projeto de lei é a retirada de uma sanção muito importante. Que sanção é essa? Se o partido político não aplicar esses recursos, porque isso ocorre com bastante frequência, veja, é um percentual pequeno e por vezes ainda não é aplicado, a lei hoje ela dispõe que esses recursos não aplicados, eles não podem ser utilizados para outra finalidade e que eles devem no ano subsequente ser aplicados sim para esta finalidade sob pena de um acréscimo de 12,5% ao que seria devido de aplicação. E o projeto de lei retira esta sanção. Ora, a retirada da sanção, ela enfraquece a própria obrigação. Então, a minha posição aqui é pela manutenção da sanção. É importante que nós tenhamos um parâmetro para sancionar o partido político que descumpra uma regra tão importante que a própria lei estabeleceu. Há também, já há algum tempo, por conta de uma das reformas eleitorais que nós tivemos no sistema eleitoral, uma distorção em relação à aplicação de recursos em fundação. Do que se trata especificamente essa questão, né?
dentre já as hipóteses originárias de aplicação obrigatória dos recursos do fundo partidário, está a destinação de no mínimo 20% para uma fundação ou instituto do partido que promova pesquisa, educação, doutrinação política, que invista nessa parte finalística do partido político em termos de educação e doutrinação. Pois bem, uma das reformas eleitorais, ela inseriu a seguinte disposição: caso a fundação não aplique esses recursos, no ano seguinte esses recursos podem voltar ao partido político para aplicação em qualquer finalidade. Isso retira completamente a eficácia da disposição que determina que os recursos sejam remetidos para a fundação. Porque é claro que a norma, ela não tem por intenção aqui um mero repasse operacional para que depois haja devolução. Isso seria contraproducente. Não. A finalidade da norma é ver esses recursos efetivamente investidos em prol da pesquisa, da doutrina, da educação política. E permitir que os recursos retornem ao partido pode simplesmente viabilizar uma manobra contábil. Você envia os recursos, não usa deliberadamente, depois os recursos voltam e você usa como quiser. Então, me parece que isso é totalmente indevido e não deve ser mantido. Então, nós precisamos excluir essa possibilidade de remanejamento das sobras, eventuais sobras em fundações partidárias. Há um outro aspecto importante em relação à assunção de obrigações por um partido político. O partido político, ele pode assumir obrigações de esferas partidárias a ele hierarquicamente inferiores. Não há problema nenhum quanto a isso. Onde é que nós temos um problema e a Justiça Eleitoral, ela regulamentou porque percebeu que estava havendo uma distorção nesse instituto? Por vezes, vamos exemplificar, a Justiça Eleitoral, ela sanciona com base na lei um diretório municipal a não receber recursos do fundo partidário por um determinado período de tempo. Mas neste mesmo período, o Diretório Nacional ou o Diretório Superior, ele paga as despesas desse Diretório Municipal, assume as suas obrigações com os mesmos recursos do fundo partidário. Ora, isso significa um repasse indireto desses recursos e uma verdadeira burla à sanção que foi aplicada, justamente pela triangulação desses valores. E as normas hoje vigentes, elas impedem isso. Então, veja, não há impedimento de que o partido assuma as obrigações daquele hierarquicamente inferior, mas ele não pode pagar essas mesmas despesas com recursos do fundo partidário quando esse partido de nível inferior estiver impossibilitado de recebê-lo, porque isso seria o mesmo que repassar os recursos, só que pela via indireta. E no projeto de lei isso passa a ser possível. Então é preciso impedir, rever esta assunção de dívidas de partidos por instâncias superiores com pagamento com recursos do fundo partidário quando o órgão originariamente devedor estiver impedido de receber esses recursos. As justificativas aqui são as da transparência, efetividade na destinação dos recursos, efetividade na aplicação de recursos nas fundações e, por último, impedimento de burla às sanções de restrição de acesso ao fundo partidário que nós podemos ter. No artigo 66, nós temos uma questão relativa à transparência nos gastos partidários. Há uma disposição específica nesse dispositivo a respeito dos recursos pagos em fretamentos de aeronave, não permitindo que se exija a lista de passageiros. Aqui nós temos apenas e tão somente a possibilidade de aferir se o voo fretado destinava-se a uma atividade partidária. É claro que isso é importante, mas o acesso à lista de passageiros também, justamente para confirmar a finalidade partidária. O partido político que executa a despesa com a função partidária, ele tem condições de comprovar isso sem problema nenhum, mas é preciso sim ter acesso à lista de passageiros. É muito importante. Uma segunda disposição, ainda relacionada aos recursos do fundo partidário, diz respeito aos gastos com pessoal. É possível gastar com pessoal recursos do fundo partidário, não há problema. A lei limita, inclusive, a alguns limites, 50%, 60%, dependendo da esfera partidária. Mas uma das reformas eleitorais passou a dizer o seguinte: olha,
encargos e tributos que estejam referidos, relativos a esses gastos com o pessoal, não entram nesse limite. Quando eu digo isso, isso significa que aquele limite, originariamente fixado em 50%, 60%, não é mais de 50%, 60%, ele é muito maior, porque ele é do valor gasto e mais os encargos e tributos relativos a esse gasto. Na contabilidade, no conceito contábil, no conceito de gasto, o gasto não é apenas o gasto líquido, é um gasto bruto, é o gasto com todos os seus encargos, e é preciso restabelecer isso para efetivamente controlar pessoal. Então, é preciso dar eficácia a esse controle percentual que a própria lei determina. Se a lei não tivesse controles percentuais, não seria necessária essa exclusão da exceção de cômputo dos encargos e tributos relativos a esses gastos. Mas como ela estabelece percentuais, é importante fixar para justamente dar eficácia. As proposições nesse aspecto, sua justificativa estão no aumento da capacidade de fiscalização, pela correção desses valores e por evitar também eventuais distorções contábeis que hoje a regra, infelizmente, permite. No artigo 67, nós temos a possibilidade de ressarcimento de gastos. A possibilidade de ressarcir gastos nunca é a melhor. Por que não é a melhor? Porque nós temos hoje, no sistema de financiamento partidário, como também temos no eleitoral, a possibilidade de que a sociedade e também a Justiça Eleitoral tenham acesso aos extratos eletrônicos das contas bancárias. Extratos eletrônicos não são os extratos de internet. Extrato eletrônico é um conceito do Banco Central que faz com que as instituições financeiras identifiquem o que nós chamamos de contrapartes. Contrapartes são CPFs e CNPJs de todos os débitos e créditos. Então, ao contrário de um extrato bancário de uma pessoa física, como eu, por exemplo, eu não vejo todas as identificações de débito e crédito da minha conta bancária. Eu preciso, por vezes, lembrar um débito específico, o que exatamente aquele débito pagou. Com partidos e campanhas eleitorais, candidatos, eu não tenho isso. Partidos políticos têm identificação de contrapartes. Isso significa que as contas bancárias dos partidos políticos, elas são absolutamente identificadas. Quando não estão corretamente identificadas, é porque nós temos uma falha do banco, mas a obrigação existe. Eu preciso saber de onde vem o recurso, justamente para identificar integralmente as fontes de financiamento desse partido político, porque o próprio regime jurídico estabelece algumas vedações, e eu preciso saber também para onde esse recurso foi, qual é o destino final desses recursos. E quando eu tenho o pagamento direto dos gastos, eu sei exatamente quem é o fornecedor. Quando eu tenho ressarcimento de gastos, não. Vamos dar dois exemplos que podem trazer para você de uma maneira mais direta qual é a consequência disso. Como gestora do partido ou servidora de confiança de um partido político, eu vou sacar R$2.000, vou pagar algumas despesas e depois vou pedir ressarcimento delas. Eu vou apresentar as notas fiscais. Nessa mesma técnica, eu posso sacar R$1 milhão e fazer o mesmo. Então, é claro que eu não tenho, nessa condição, a mesma condição de controle que eu teria se o recurso fosse diretamente destinado na conta. Então, é importante que nós tenhamos isso no regime jurídico do financiamento partidário. Uma exclusão da possibilidade de ressarcimento de gastos para impedir gastos indiretos e privilegiar a destinação direta de recursos aos fornecedores, porque esta destinação direta, ela traz ao sistema de financiamento partidário maior segurança, maior transparência, maior possibilidade de controle. O projeto de lei, ele tem em um dos seus pontos talvez mais frágil, justamente o Instituto da Prestação de Contas dos partidos políticos. Aqui nós temos um conjunto de regras que enfraquece muito o Instituto da Prestação de Contas. Veja, quando nós falamos em prestação de contas, nós falamos na responsabilidade que um partido político tem de demonstrar à sociedade que age
por intermédio da Justiça Eleitoral, que as obrigações às quais ele estava sujeito foram efetivamente cumpridas. Nós temos uma série de dificuldades no PL 112, já originalmente, que foram mantidas no substitutivo e que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira delas é substituir uma prestação de contas que hoje é completa pela mera escrituração contábil. O projeto que veio da Câmara fala ainda no SPED, que é o Sistema Contábil Efetivo da Receita Federal. Ainda assim, ele não é suficiente para uma prestação de contas. Então, vamos ressaltar algumas questões aqui. Em primeiro lugar, a Justiça Eleitoral ela não detém competência de fiscalização contábil de um partido político, não. O partido político ele precisa ter contabilidade porque ele é uma pessoa jurídica de direito privado, apenas por isso, não porque ele presta contas à Justiça Eleitoral. E como pessoa jurídica de direito privado, ele vai estar sujeito a uma série de controles e fiscalizações dos órgãos fazendários, dos órgãos fiscais. A Justiça Eleitoral, quando examina uma prestação de contas, o que ela busca conhecer é se um partido político cumpriu as obrigações de natureza eleitoral. É claro que para isso ela pode se valer da escrituração contábil, mas como mero subsídio, ela não está fiscalizando a escrituração contábil de um partido político. Então, substituir uma prestação de contas integral que tem o realce da demonstração do cumprimento das obrigações de natureza eleitoral por uma escrituração contábil é reduzir muito o mérito, o escopo dessa prestação de contas. Um segundo retrocesso que nós temos e que me parece muito importante é que a prestação de contas, hoje processo judicial, ela passa a ter, em vez do caráter jurisdicional, um caráter meramente administrativo. Quando nós dizemos que passamos a ter um processo administrativo, isso não traz uma facilidade, uma celeridade, uma agilidade de julgamento, não. O que nós temos, na verdade, é uma simplificação normativa que retira uma coisa muito importante, que é a estabilidade das sanções. E, com isso, a possibilidade de recorrer também destas sanções, dessas decisões eventualmente proferidas pela Justiça Eleitoral. Algo pelo qual os partidos políticos já lutaram muito no passado, para ter o caráter judicial e assim ter garantida a segunda instância, ter garantido o direito de recorrer. Reduzir isso a um processo administrativo enfraquece por demais o procedimento. Nós precisamos desses processos, sim, com estabilidade judicial para termos a estabilidade das decisões. Decisões transitando em julgado, decisões que não mudam no mérito a sua essência. Veja, um partido político, diferentemente de um candidato em uma campanha eleitoral, ele não tem início, meio e fim em um pequeno período que é o da campanha eleitoral. Não, o partido político, ele funciona ordinariamente durante o ano inteiro. E do ano de 2024 ele vai para 2025, 2026 e assim por diante. E é preciso que as contas que ele presta à Justiça Eleitoral relativas a um exercício inteiro, elas tenham uma decisão firme, porque esta decisão ela vai repercutir no próximo ano. Se ela for administrativa, ela pode ser revista. Então, veja, nós temos um enfraquecimento muito grande aqui e é muito importante que isso não se materialize. Algo também muito crítico e severo para o financiamento partidário, na minha avaliação, é a possibilidade praticamente de uma terceirização de fiscalização pela auditoria privada. Auditoria privada com caráter vinculante. O que é que significa isso? O projeto de lei, ele passa a permitir que o partido político contrate empresas de auditoria privada que analisam as suas contas, emitem parecer e dizem se há regularidades e irregularidades graves ou insanáveis. E todo o escopo que se constrói no projeto a partir daí é que a Justiça Eleitoral praticamente não pode fazer mais nada caso uma empresa privada de auditoria não diga que há irregularidades graves e insanáveis. Veja, não há problema nenhum, muito pelo contrário, de um partido político contratar
uma instituição privada de auditoria. Eu creio que isso é salutar, salutar inclusive para o desenvolvimento das suas próprias práticas de integridade, de compliance. Também não há impedimento de que uma empresa de auditoria privada participe assistindo o partido político em um processo de prestação de contas. Mas ela jamais pode substituir a Justiça Eleitoral na incumbência jurisdicional que tem de examinar as contas. Porque isso significaria dizer que você, partido político, contrata o seu fiscalizador. Não me parece que isso seja correto, isso precisa ser revisto. Sem prejuízo, volto a dizer, que uma empresa de auditoria privada participe do processo como assistente do partido político. Não há impedimento nenhum. E nesse escopo de construção do que seria um novo modelo de exame de contas partidárias, há uma restrição no projeto, nos artigos 68 a 70, de análise também pela Justiça Eleitoral. O projeto de lei, ele claramente dispõe o que a Justiça Eleitoral pode ver, ou seja, e dispõe por via indireta que ela não pode ver. E me parece que esse não é jamais o interesse social. O interesse da sociedade é que a Justiça Eleitoral ela tenha possibilidades amplas de fiscalização, que elas não sejam meramente formais, que não se veja apenas cumprimento literal de norma. É preciso que se veja confiabilidade, consistência das contas, é preciso que se cruze dados, é preciso que se busque a correção e a integridade daquelas contas. Há uma restrição também no projeto quanto à realização de diligências. O que a Justiça Eleitoral pode diligenciar? E, pelo contrário, a Justiça Eleitoral precisa ter possibilidade ampla de diligenciar. Ela precisa ter condições de instruir o processo de maneira suficiente ao seu convencimento. Isso faz parte, isso é íncito da obrigação e da prerrogativa de julgar, formar o seu convencimento. E esta formação do convencimento ela precisa ser livre, ampla, obviamente sem abuso, dentro dos parâmetros que são fiscalizáveis dos partidos políticos, né? Mas em matéria de finanças e contabilidade, a regra deve ser a transparência e não a restrição. E nós temos isso nesse conjunto de regras que aqui estão. Nós temos também, nesses mesmos dispositivos, artigos 68 a 70, praticamente uma aprovação tácita das contas. Tem circunstâncias de aprovação tácita. Por exemplo, se eu não tenho irregularidades superiores a 10% do montante de recursos do fundo partidário recebido, eu tenho uma aprovação com ressalva das contas, ignorando completamente a gravidade, eventualmente, dessa inconsistência. Essa inconsistência pode ser grave o suficiente para contaminar as contas. E isso precisa estar ao alvidrio, à decisão do julgador. Eu não posso ter aprovações tácitas de contas, ou, como aqui também se prevê, por decurso de prazo. Se a unidade técnica não se manifestar em até 360 dias de apresentação das contas, eu devo supor que o parecer é favorável. Ora, uma regra dessa espécie, ela pressupõe duas coisas. Primeiro, que aquele é o único processo a ser julgado, que quando chega um processo de contas, está a estrutura da Justiça Eleitoral inteiramente disponível para analisar aquele processo. E, em segundo lugar, que existe uma estrutura robusta para isso, quando nós sabemos que não é verdade. Pelo contrário, nós temos estruturas diminutas, tecnicamente enfraquecidas na Justiça Eleitoral para examinar contas eleitorais partidárias. A Organização dos Estados Americanos, nas últimas eleições em que fez observação internacional no Brasil, aponta isso de uma maneira muito enfática. E veja, nós estamos na contramão de um caminho de acréscimo de recursos públicos muito relevantes, financiando partidos e campanhas eleitorais. Então, nós precisamos ter estruturas robustas. Então, me parece que a aprovação tácita de contas ou por decurso de prazo são instrumentos completamente indevidos, incabíveis e precisam ser revistos no PL 112. Temos também uma previsão de que as sanções elas seriam de apenas, nominalmente, 2 a 30 mil reais. Ora,
Sanções de 2 a 30 mil reais podem ser tidas como irrisórias. Pense você em um partido político que administra centenas de milhões de reais. Um partido político que administra volumes tão significativos de recursos, 30 mil reais, o valor máximo de sanção que está previsto no PL 112, é insignificante, não tem efeito pedagógico e didático nenhum. Então, é muito importante que nós tenhamos sanções efetivas. A sanção que atualmente está no ordenamento jurídico é de até 20% do valor das irregularidades, recolhimento desse valor. Ela não é tão significativa, mas certamente é muito melhor do que 2 a 30 mil reais. Essas sanções nominais precisam ser revistas. Nós temos também, nesse escopo de prestação de contas, uma redução de prazo prescricional. Como é que funciona hoje na Justiça Eleitoral? O ordenamento jurídico, ele dispõe o seguinte, que se em até 5 anos a Justiça Eleitoral, 5 anos contados da apresentação das contas, ela não julgar as contas, ela pode julgar, mas ela não pode mais aplicar sanção. Ok, é um prazo razoável. O que é que o PL 112 passa a dizer? Se em até 3 anos a Justiça Eleitoral não julgar contas, não é que ela não possa aplicar sanção, o processo será extinto. Então veja que nós temos uma redução de prazo muito grande e uma consequência também muito drástica, e isso precisa ser revisto. A menos que nós tenhamos, paralelamente ao novo Código Eleitoral, com esse tipo de regra, uma estrutura tão robusta de fiscalização de contas eleitorais partidárias em que isso, de fato, não faça a menor diferença. Mas eu não vejo absolutamente nenhum projeto nesse sentido sendo examinado, né? Há também uma previsão de que diretórios municipais não prestem contas em meio digital, possam não prestar contas em meio digital. Quando você vê uma disposição, uma proposição nesse nível, você imediatamente pode comparar com outras, né? Outras muito conhecidas e de muito impacto, como é o caso da declaração de bens e rendas, declaração de ajuste anual de bens e rendas à Receita Federal. Será que você tem condições, por ter menores valores a serem administrados ou por estar em um município pequeno, de fazer a sua declaração de ajuste anual de imposto de renda por um papel, por algo escrito à caneta ou digitado em algum lugar e entregue em uma delegacia da Receita Federal? Não. E por que você não pode fazer isso? Porque você retira do órgão fiscalizador todas as condições de parametrização dos dados, de controle, de fiscalização de cruzamento de dados. E é isso o que acontecerá caso diretórios municipais não prestem contas em meio digital. E mais do que isso, o projeto de lei ele deixa de mencionar o sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral, que é extremamente importante, o SPCA. O SPCA foi desenvolvido já há muitos anos, ele é disponibilizado a partidos políticos, ele pode e deve sofrer aperfeiçoamento, mas ele viabiliza que as contas elas sejam prestadas em um mesmo formato, em um mesmo padrão, que elas possam ser confrontadas, que nós tenhamos efetivamente possibilidade de analisar de forma eficiente. Imaginem os senhores o tamanho do retrocesso que é permitir que um só dos elementos do sistema, diretórios municipais de partido político, prestem contas em meio não digital. Eu penso que isso é algo inconcebível, que não pode de forma alguma ir à frente. Vejam que esse Instituto de Prestação de Contas é o que sofre os maiores retrocessos no PL 112. E é importantíssimo rever essas disposições que mencionei, para preservar a competência ampla de exame pela Justiça Eleitoral, que interessa a todos e não apenas à Justiça Eleitoral, e para garantir a imparcialidade no julgamento das contas. Isso me parece fundamental.